complicado essa parada. Então, quando a gente chegou lá, eu, 2KP, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente vai fazer. Vai fazer, tipo assim, uma parada bem punk rock, anarquista. Aí o que aconteceu? Nossa primeira oficina, a gente entrou lá na unidade com base d'água, PVA e a arte urbana, tá ligado? Ecologia. Aí a gente pensou assim, pô, qual é o tema que a gente vai usar aqui e tal? A gente tentou botar família. Não pode botar família. Vai associar o tráfico, vai associar o crime organizado à família, não. Aí a gente pensou, não, mano, vamos puxar assim. 3 palavras que esses caras aqui. Eu te falo, não agregou em nada, positivo em nada. Agregou pessoas que eu conheci lá. Mas o fato de eu ter ido lá, não aprendi lá, não aprendi português, não aprendi matemática, não aprendi nada. Eu aprendi tudo depois, tá entendendo? E é essa parte da educação. Então quando eu saio de lá, vou para a universidade, eu vou entrar em contato com uma gama de pessoas que eu não sou educado para conversar com os caras, tá entendendo? Da universidade. Eu não sei falar os mesmos termos, não sei mais falar os mesmos códigos, sabe? Tá ligado? Eu vou lá e eu quero falar na gíria na aula de introdução à filosofia, eu falo na gíria. Pô, tá entendendo? Tem o Platão, Sócrates, todos os caras, Tales de Mileto, eu tô ali falando a porra do pai d'égua, égua, de rocha, tá ligado? E o tá ligado, tá entendendo aí? O professor não gosta, o professor se sente ofendido porque ele tem um doutorado, tá ligado? Eu não sou porra nenhuma. Se ele soubesse que eu sou egresso, era pior. Então eu não sou educado pra falar com esses caras. Não sou, tá entendendo? Dentro da universidade, pessoas como eu, cotistas, tá entendendo? Pessoas que foram pra lá, da forma como eu fui, é o patinho feio da Universidade Federal do Pará, é a galera que tá ali pra cumprir uma tabela, pra universidade dizer que ela é múltipla, sabe? Dá todo tipo de gente na universidade. Uma vez até um professor meu, Raimundo Jorge, falou pra mim, tá vendo? Agora os loucos estão na universidade. Os doidos estão na universidade. Quando ele olhou a minha turma, que foi a primeira turma do reúne da Faculdade de Ciências Sociais. Tá entendendo? 2013 foi a primeira vez que o Enem foi a prova da UFPA, tá entendendo? Então, tipo assim, o Enem, eu desculpa a palavra, mas o Enem, ele tinha um código que eu entendia, cara. Eu entendia, eu lia aquela parada lá, eu entendia, tinha a parada que eu lia e depois eu tava bem ali a resposta, o próprio conteúdo já dizia a resposta, a própria prova, tá entendendo? Não que era fácil, mas era entendível, tá entendendo? E quando eu volto para a unidade socioeducativa, eu já volto assim, com essa parada de a gente tinha um projeto, a gente tinha uma verba da universidade, da ProEx. A gente não sabia o que fazia com essa verba. Tipo assim, caiu de paraquedas assim. Aí a professora teve uma ideia, vamos dar aula de capoeira pro moleque. Aí a gente foi lá, prova de capoeira não dá, porque os moleques vão aprender a brigar. Aí tá bom, não vai, cancela a prova. O tema, respeito, amor, solidariedade, lá a gente fala, a gente faz o freestyle e fala lá, tá entendendo? O que é pra ser falado. Então a gente volta com uma ideia de dar aula de grafite, conversar com os caras enquanto eles estão grafitando. Então, 2KP, o primo do 2KP, o David CF, foram lá pra fazer esse trampo, tá entendendo? Porque, cara, no tempo que eu tava lá, era muito difícil tu pegar um de baratinho. Sabe o cara de baratinho que tu pegava? Eles davam um canudinho pra gente ficar tramando canudinho, fazer porta-retrato pra mãe, pegava a cordinha pra fazer pulseira, tá entendendo? Mas tipo assim, nem todo mundo quer fazer pulseira, nem todo mundo quer jogar bola, nem todo mundo quer fazer o que eles querem fazer. Tem gente que tá afim de ouvir um rap, tá entendendo? Tem gente que tá afim de fazer um grafite, tem gente que tá afim de se expressar. E é o que a gente menos pode fazer, é se expressar, porque lá, o cara lá, ele não pode falar a qualquer hora. Lá tem hora para todo mundo fazer silêncio. Tipo, lá no Cian, onde eu fui internado, lá na Mirante Barroso, graças a Deus eu fui desativado, porque, mano, ali era muito pequeno, era muito negro, assim, mano, era muito. E do lado de uma escola, né, cara? Do lado de uma escola que os caras pulavam. Rolava fita de refém, os caras já pulavam, faziam a rapaziada que estava estudando de refém, entendeu? E bem no centro. Almirante Barroso. Almirante Barroso. De um lado uma escola, do outro lado o sistema integrado de televisão, a cultura, né? Cultura. Bem no meio, quando, então, quando explodia a mão na mão, problema. Se pulasse lá pra escola, tu não ia ver nada, tu varava. Então,
Lá no Senhor de Baratinho, dele para controlar, a gente dava um remédio controlado. Eu tomei remédio controlado, com 14 anos eu me envolvi com essa parada de remédio controlado. Até hoje eu tenho um monte de sequelas dessa parada de remédio controlado. Cara, o primeiro refrão que a gente fez foi foi esse: eu sou do bem e faço a minha ideia, preciso falar de paz no meio da guerra. Um analfabeto criou esse refrão, tá ligado? A gente fez um analfabeto criar esse refrão. E com esse trabalho, mano, os caras fizeram ensejo. Todos os sócio-educando que acabaram fazendo a aula de hip hop com nós, eles perceberam que para eles compor uma música, para eles interpretar ela, eles tinham que ter as aulas mesmo. Então, depois desse fato do hip hop entrar na vida dos caras, os caras começaram a estudar, mano. Se for cair outra, teve aquele papo: olha, se vocês não estudar, vocês não vão participar da aula de hip hop dos caras lá, pô. Vocês não vão compor música. Os caras entravam numa aula, numa semana, na outra semana eles vinham já com a letra no caderno, já ensaiada, mano. Eles diziam: pode botar o beat aí, mano, tá ligado? Através disso a gente viu muito, mano. E outra, lá é uma base que vinha menor de todos os interior, tá ligado? Porque às vezes o crime que eles puxavam no interior deles era uma braba, matavam alguém, então ficava com aquele medo de retaliação e acabavam mandando os caras pra lá, mano. Através disso a gente viu, pô, mano, menor, que fez cada crime mesmo bárbaro, sabe, cara? E ali tá associado com a gente e tal, aí, pô, tinha o Mano Bruno. Hoje o quilombo vem dizer, a rua vem dizer, a favela vem dizer que é nós por nós.